A batata do ministro Alexandre de Moraes está assando. Haja vista esta notícia que eu vou dar agora para vocês. Mas não é só essa notícia, não. Eu ainda vou trazer para vocês revelações importantíssimas de jornalistas conceituados, revelando que ele, Eduardo Tagliaferro, tem muita coisa para contar. E se for forçado uma delação, ele pode entregar tudo. E o que mais será que tem para saber de Alexandre de Moraes? Eu confesso para vocês, na minha humilde opinião, eu, Renata, cada vez que eu ouço cada escândalo de Moraes, eu fico de cabelo em pé. Mas, gente, tá ficando tão recorrente os escândalos dele e vem mais um por aí. Segundo um senador da República, ele vai colocar mais lenha nessa fogueira, que está prestes a qualquer momento de explodir no colo do ministro, e vai trazer mais 10 gigabytes sobre tudo o que aconteceu no 8 de janeiro e também nas eleições de 2022. Então preparem-se, porque a situação de Moraes está ficando complicada e a batata está mais que assando e está prestes a queimar com essa notícia que eu vou dar agora para vocês. Urgente, ex-chefe da AED pede afastamento de Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito sobre vazamentos de mensagens. Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, apresentou nesta segunda-feira um pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, solicitando o impedimento imediato do ministro Alexandre de Moraes, o seu afastamento total do caso. E ainda tem parlamentares que estão pedindo para que ele, Eduardo Tagliaferro, vá a uma audiência pública contar tudo o que sabe. Vocês já imaginaram se ele abrir a boca mesmo? Porque, segundo esse jornalista, olhem isso, gente. Vejam o que vai dizer os jornalistas da Oeste, revelando tudo por trás do que pode acontecer com ele, Alexandre de Moraes. Sobre o caso Vaza Toga, o nosso repórter Christian Costa conversou com Eduardo Kultz, que é advogado do Eduardo Tagliaferro. E aí a gente vai ver um trecho dessa entrevista onde o advogado afirmou que o ministro Alexandre de Moraes acumula funções indevidamente. E nós manejamos uma arguição de impedimento ao ministro Barroso, presidente do Supremo, para que ele pudesse verificar que um colega, sem as prerrogativas de função exclusivas da presidência, fez no instaurando inquérito. Mais uma vez, infelizmente, ele está diante de um caso em que a toga se confunde com o chapéu de vítima, que o chapéu de vítima se confunde com o crachá, com a bolacha de delegado de polícia, que a forma que se faz também se confunde com a Procuradoria-Geral da República. O advogado de Tagliaferro declarou ainda que essas irregularidades processuais são suficientes para o encerramento do inquérito. A gente pede ao ministro Barroso, como objetivo principal, o trancamento desse inquérito, que agora está travestido de PET, e liminarmente que ele possa, considerando que o ministro Alexandre instaurou o inquérito de forma equivocada, dentro desse inquérito já determinou uma medida grave, que é de busca e apreensão, venha uma liminar impedindo que o ministro possa tomar qualquer outro tipo de providência, que possa eventualmente até ser mais grave, até o julgamento final dessa arguição, onde de forma colegiada possa se verificar o desrespeito ao regimento interno e determine-se o imediato arquivamento deste inquérito, agora travestido de petição. Bom, Ana, deixa eu te ouvir. Se você quiser concluir aí o que falávamos no bloco anterior, quando trouxemos aí a declaração de Rodrigo Pacheco sobre a análise no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, fica à vontade. Agora a gente trouxe aqui uns trechinhos dessa entrevista que foi concedida ao nosso repórter aqui, Christian Costa, com o advogado do perito Eduardo Tagliaferro. Sobre o Pacheco, não tenho muito mais a acrescentar, não. Só dizer para a nossa audiência fazer o recorte dessas falas do Pacheco e espalhar, porque ele fala de uma realidade que não é a do Brasil, completamente alucinado.
o diagnóstico dele sobre trazer um pedido de impeachment é uma coisa totalmente esquizofrênica, não é a realidade que estamos passando. Sobre o advogado do Talhaferro, Paula, bom, apontar erros na atuação de Moraes, eu não sei se é pleonasmo ou redundância, porque é o que nós temos visto nos últimos anos aqui. Então, a defesa pede que Barroso encerre o inquérito, considerado irregular, mas, para usar um jargão das redes sociais, né, entra na fila, porque o que tem de inquérito considerado irregular nas mãos do Alexandre de Moraes, olha, não tá nessa história. Nós temos muita coisa para consertar no Brasil. A gente vem falando isso e agora fica mais óbvio ainda, né, que por estarmos sempre falando sobre os desmandos do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos uma perseguição interna. Né? Mais uma vez, quero até fazer das palavras do Augusto as minhas palavras, agradecer o assinante, porque é exatamente esse comprometimento e essa responsabilidade com o nosso assinante que fez com que nós não cedêssemos 1 centímetro, 1 milímetro. Não, nós vamos continuar aqui mostrando que, de fato, está perturbando de maneira grave o Brasil. Então, Paula, o advogado do Talhaferro apontar esses erros na atuação do Moraes, acho que a única coisa que eu tenho para falar é: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. E um outro questionamento dentro desse contexto do Talhaferro é, bom, se não fossem os 6 gigabytes, haveria alguma, nem que fosse uma denúncia anônima do Talhaferro a alguma autoridade de que os inquéritos estavam sendo manipulados ou planejados de maneira irregular? Então, eu acho que isso tudo está acontecendo porque os 6 gigabytes vieram à tona. Só isso. Como vocês podem perceber, está ficando cada vez mais complicado. Mais ainda, como eu disse para vocês, o senador da República vai colocar mais lenha ainda nessa fogueira. Vai colocar mais combustível nessa bomba que está prestes a explodir. E segundo ele, a situação vai ficar ainda mais complicada, porque se já não bastasse os 6 gigabytes que a Folha trouxe, algumas mensagens só, lembrando que mensagem de WhatsApp para chegar a 6 gigabytes é muita coisa. Já trouxe tanta repercussão e já está deixando o ministro desesperado, a ponto até mesmo de recuar. Vocês já imaginaram que pode trazer esses 10 gigabytes desse senador? Olhem o que vai dizer Marcos Duval. 10 gigas de documentos, vídeos, arquivos, explicações, passo a passo, como é que foi cometido o golpe de Estado, que nós sofremos o golpe de Estado, ou ainda vocês não perceberam. 8 de janeiro, Guantánamo, OEA, Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, Tribunal Criminal Internacional, tudo aqui, todo mundo vai receber isso aqui, todo mundo que eu encontrar, eu não vou ter para o Brasil inteiro, mas o que eu tiver, tem outro, estou sem salário, vou ter que pedir dinheiro emprestado para a família, para fazer isso aqui, deixar de fazer eu não vou deixar não, rachadinho eu não faço, corrupto eu não sou, senão você já tinha denunciado, né? Capataz aí, tem um capataz aí do delegado, ficou com probleminha na cabeça, fez maldade esses anos inteiros. Aí quando eu denunciei quem que era, o Fábio Shaw, aí ele se afasta, pede licença médica. Mas ainda tem ele, o jornalista conceituado Augusto Nunes, que disse sobre uma possível delação dele, Eduardo Tagliaferro. E isso, com certeza, mudaria tudo. Vocês já imaginaram quantas coisas ele deve saber? O Talhaferro, ele não é nenhum inocente. Nenhum inocente, ele deu um jeito e acho que ele pode aproveitar essa oportunidade para fazer o que fazem os criminosos que são desmascarados em outros países. Façam um acordo com
com a justiça. Isso é um caso típico de delação premiada. Ele faz um acordo com a justiça e conte tudo. Que jeito ele deu? As ordens, ele tem de deixar claro que as ordens emanavam do Alexandre de Moraes. Quem deu a ordem para o Sabujo, que é o ministro auxiliar, como é o nome dele? O Ayrton Vieira. Ayrton Vieira, o Sabujo, e que ri das ordens ilegais que dá, é o Alexandre que queria que dê um jeito aí, recorra à sua criatividade. É pela pressa do ministro que, segundo o juiz auxiliar, quando cismava com alguém, era uma tragédia. Foi a tragédia que ele quis trazer para cá e não conseguiu. Aqui não é essa, mas espalhou tragédias pelo país inteiro. Então, o talha-ferro, que é cúmplice, pode escapar por uma delação premiada. Agora, está claro o envolvimento desse bando, isso é comportamento de bando, do ministro Alexandre de Moraes. O que seria mais que suficiente em qualquer país para que ele fosse proibido imediatamente de julgar qualquer coisa. Se fosse real, tá, o interesse de defender a justiça aí do tal Conselho Nacional, o CNJ, já teria entrado em ação. O que falta para comprovar que o Alexandre de Moraes é um juiz parcial, que primeiro define a sentença e depois busca as apurações? Aquela história, né? Primeiro você solta a flecha e aí pinta o alvo. Era isso que ele fazia. É isso que faz e continua tentando fazer. Então é o começo do desvendamento de uma história que vai longe. Não pode perder a chance, o talha-ferro, de contar tudo. Conta como é que funcionava. Porque isso se estendeu a todos os inquéritos conduzidos lá por Alexandre de Moraes, na vara criminal e ilegal que ele se gaba de ter instalado no Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional. Bia Kicis quer que ex-assessor de Moraes fale em audiência na CCJ. O requerimento foi apresentado nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, dia 26, a deputada federal Bia Kicis, do PL, apresentou um requerimento para o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Eduardo Tagliaferro, para que ele seja chamado para prestar esclarecimentos na Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, CCJ. Será que ele vai aguentar a pressão ou será que ele vai entregar tudo? É o que disse Augusto Nunes, seria bom momento para ele trazer uma delação e revelar tudo o que ele sabe. E ainda tem os 10 gigabytes que prometeu o senador. Portanto, vocês veem que essa história está longe de acabar e pode derrubar de vez o ministro. E vocês, o que acharam? Vocês acham que vai realmente sair essa delação? Que na hora que esses áudios desses gigabytes, 10 gigabytes desse senador for soltado, realmente vai derrubar Moraes? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo vídeo.